R$5,52. O euro vale R$6,33, uma baixa de 0,42%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo também opera em queda de 0,42% aos 136.546 pontos. A defesa do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, recorreu da prisão preventiva e negou violação das medidas cautelares. Ele foi preso na semana passada em Sobradinho, no Distrito Federal, após decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O juiz apontou que Marcelo Câmara e o advogado tentaram obter informações sobre a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O corpo do fotógrafo brasileiro Edson Vandeira foi encontrado nesse domingo, segundo a Associação de Guias de Montanha do Peru. Ele e outros 2 montanhistas peruanos estavam desaparecidos desde 1º de junho, quando escalavam a Cordilheira dos Andes. Os corpos ainda não foram retirados do local e uma operação de resgate com o apoio do Ministério da Defesa do Peru deve ocorrer nos próximos dias. Cerca de 500 iranianos morreram e mais de 3.000 ficaram feridos desde o início do confronto com israelenses em 13 de junho. A informação é do Ministério da Saúde do país. Já o grupo Ativistas de Direitos Humanos no Irã, que faz oposição ao regime, estimou que o número de vítimas seja quase o dobro. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Seja bem-vindo a mais um CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, 23 de junho de 2025. Tempo fechado em Campinas. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Na NBA, o Oklahoma City Thunder foi o grande campeão da temporada 2024-2025. Jogando em casa, no Paycon Center, o OKC venceu o Indiana Pacers por 103-91 ontem à noite e garantiu um troféu. Uma final não era decidida no jogo 7 desde 2016. Esse foi o primeiro título da história da franquia nesse formato. O jogo também foi marcado pela grave lesão no tendão de Aquiles do astro dos Pacers, Tyrese Haliburton, que deixou a quadra no primeiro quarto depois de fortes dores. O armador canadense do Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, eleito MVP da temporada, foi o maior pontuador e também o MVP da final com 29 pontos, 5 rebotes e 12 assistências. Daqui a pouco, informações do Guarani, que tem mais uma semana cheia até o duelo contra o CSA e tem atacante deixando o bugre. A gente detalha daqui a pouco aqui no CBN Esportes. O Guarani foi derrotado na Copa Paulista para o Primavera por 4-3 e além desse jogo, a região esteve em campo pela segunda rodada da competição. No sábado, pelo grupo 2, a Inter de Limeira empatou com a Francana fora de casa, 0-0. Resultado deixou o Leão na vice-liderança com 4 pontos e também no sábado a Itapirense perdeu em casa para o Comercial por 1-0, ficou na terceira colocação com 3 pontos. Pelo grupo 3, o 15 de Piracicaba derrotou o Rio Branco por 3-1 e o Kim é líder com 4 pontos, enquanto o Tigre é o lanterna com 1. E agora o destaque do futebol paulista. Hoje tem Palmeiras em campo, Gabriel Duziak. O Palmeiras joga hoje às 10 horas da noite contra o Inter Miami para assegurar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Alviverde não terá o volante Aníbal Moreno, que está lesionado, e por isso atuará com Emiliano Martínez na função de primeiro volante. O técnico Abel Ferreira também disse que não vai poupar atletas pendurados neste duelo.
O presidente do Santos garantiu que neste momento não há interesse em vender o clube para eventuais investidores, enquanto o Corinthians rejeitou uma proposta pelo zagueiro Félix Torres. Já o São Paulo confirmou que irá apresentar o técnico Hernan Crespo amanhã. Série B, 2 jogos fecham a 13ª rodada da competição nesta noite. Às 7 horas, o Operário recebe o vice-líder Novo Horizontino no Germano Krieger. Mais tarde, às 9 horas, o primeiro colocado Goiás joga contra o Lanterna Atlético de São João del Rei. Já informações da Ponte Preta, que tem jogo difícil fora de casa contra o Maringá no próximo sábado. O atacante Danley está de saída na Macaca. E uma nova semana chegou e já trouxe a primeira vitória de João Fonseca na grama em torneios de nível ATP. O brasileiro de 18 anos bateu o belga Zizou Bergs de virada por 2-1 na estreia de Westbourne, na Inglaterra. As parciais foram de 6-7, 6-0, perdeu e 6-3. Jogo que durou 2 horas e 7 minutos. Número 57 do mundo, João Fonseca agora terá um adversário de peso. Vai encarar o americano Taylor Fritz, principal cabeça de chave, atual campeão do ATP 250 e 5º colocado no ranking na próxima rodada. Paul Pogba vai voltar ao cenário do futebol depois de encarar uma suspensão por doping. Segundo o jornal francês L'Équipe, o meia acertou com o Mônaco para a próxima temporada. O contrato será de 2 anos. Pogba testou positivo para testosterona em setembro de 2023 em exame antidoping realizado após o jogo contra a Udinese pela primeira rodada do campeonato italiano. O jogador e a Juventus encerraram o contrato, que ainda valeria por mais uma temporada em novembro do mesmo ano. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço, boa semana pra você, Carlão. Ô, Julião, um abraço a você, uma boa semana pra todos nós. E a semana já começa, né, com os jogos decisivos da Copa do Mundo de Clubes. A gente espera que os brasileiros confirmem vaga, né, para a próxima fase. O Palmeiras numa situação, os dois de hoje, aliás, né, numa situação tranquila. Acontece que o Palmeiras tem um jogo assim menos complicado, que é contra o Miami, e o empate deixa o Verdão na primeira colocação. O Botafogo, apesar também de ter uma situação confortável, enfrenta um adversário, né, da primeira prateleira do futebol europeu, mas a gente espera aí um bom rendimento dos brasileiros, que o Palmeiras passe sem grandes problemas e que o Botafogo também, de repente, até na primeira colocação. Maravilha, nosso programa está começando, mande a sua mensagem. Hoje tem Mundial, tem Palmeiras em campo, a gente vai analisar futebol campineiro com algumas movimentações, algumas saídas de Guarani e Ponte Preta e, claro, traz também outros esportes. Uma segunda-feira bombástica. 998699070, 998699070. Fugir da chuva, agora são 11 horas e 11 minutos. Trabalhos técnicos com Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte.
uma iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Thaís, bom dia para você. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Uma ótima semana. Olha, quem segue pela Júlio Prestes, lentidão nos dois sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista. Pela Orozimbo Maia, tem excesso de veículos, sentido centro pela pista da direita, na altura da Rua Maria Monteiro e mais à frente na chegada à Avenida Brasil, por conta de obras nesse trecho. Pela pista da esquerda, motorista perde tempo no semáforo da Rua Sacramento. Quem segue no sentido norte-sul faz um bom caminho. Quem segue ali pela Avenida Brasil, o trânsito foi indo bem, sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada ao Balão do Timbó. Pela Barão de Itapura, trânsito intenso da Rua Doutor Delfino Sintra até a Rua Sacramento pelas duas pistas, mas no restante da via é boa movimentação. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação aqui da CBN agora às 11h14. Lançamento Sensia Swiss Garden, um empreendimento feito para você, com mais de 19 itens de lazer e acabamentos personalizados. Saiba mais em meusensia.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h15. Vamos com o Gabriel Dudziak, já atualizando informações do futebol paulista, até porque tem Palmeiras. Eu quero falar, claro, de Copa do Mundo de Clubes, porque tá bombando, Dudziak. O Palmeiras entra em campo na noite de hoje para carimbar a vaga nas oitavas de final com a primeira posição do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Às 10 horas da noite, o Alviverde encara o Inter Miami no Hard Rock Stadium, em Miami, na terceira e última partida da fase de grupos. Os palmeirenses se classificam em primeiro lugar com um empate, mas evidentemente buscarão mais um triunfo. O técnico Abel Ferreira, no entanto, não contará com o volante Aníbal Moreno, que teve diagnosticado um edema na coxa. Assim, Emiliano Martinez será o titular. Abel, que falou em entrevista coletiva sobre o desafio de parar o principal jogador do Inter Miami, Lionel Messi. Eu acho que nós temos que olhar isso como uma oportunidade, como um desafio, poder jogar com uma figura, uma das maiores figuras do futebol, da história do futebol. Mas como te disse, nós não preparamos o jogo, eu não preparo o jogo só pensando num jogador só, porque acredito que o todo é maior que a soma das partes. Agora sabemos que um jogador como ele pode fazer a diferença, como ainda fez no último jogo contra o Porto. O treinador do Palmeiras também disse que não pode pensar em preservar atletas pendurados neste jogo, já que a classificação ainda não está garantida. Por isso, o zagueiro Gomes, os laterais Giai e Piquerez, o volante Rios e os meias Rafael Veiga e Felipe Anderson correm o risco de serem desfalques nas oitavas de final, uma vez que já receberam um cartão amarelo cada no torneio da FIFA. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, garante que neste momento o clube não está à venda para eventuais investidores interessados na criação de uma SAF. Segundo ele, o Peixe tem marca, ídolos e torcida e por isso não precisa ser vendido a qualquer preço para se recuperar do momento financeiro ruim que enfrenta. Ele também reafirmou que está negociando para renovar o contrato de Neymar. As declarações foram dadas à Rádio Bandeirantes. O São Paulo anunciou que o novo técnico Hernan Crespo será apresentado amanhã. Será o primeiro contato do argentino com jornalistas e influenciadores digitais após o retorno dele ao clube. Na quinta, os jogadores são paulinos se reapresentarão para iniciar um período de intertemporada antes da retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro. Em meio a dúvidas sobre as condições financeiras do clube, o Corinthians decidiu rejeitar uma proposta pelo zagueiro equatoriano Félix Torres. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes Unidos ofereceu cerca de 13 milhões e meio de reais pelo jogador de 28 anos. O alvinegro, no entanto, acredita que pode receber ofertas melhores pelo atleta. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, já trazendo um panorama sobre esse jogo contra o Inter Miami, né? Palmeiras contra Lionel Messi. Queria só um pitaco seu, Carlão, porque o futebol brasileiro continua em alta. Sim. Na Copa do Mundo, né? Foi um feriado muito positivo, com vitória do Botafogo, vitória do Flamengo, a vitória do Fluminense de virada, da maneira como foi. Então o futebol brasileiro tá vivendo uma boa fase lá nos Estados Unidos. Sim, Júlio, eu tenho conseguido acompanhar boa parte dos jogos, né? E dos brasileiros eu acompanhei todos até aqui. Sensacional, assim, é claro que alguns adversários são mais fracos, mas
estou gostando. O Flamengo contra o Chelsea na sexta-feira foi emocionante, a maneira como o Flamengo venceu bem, venceu com autoridade. O Palmeiras vencendo o Al-Ahly também, a presença da torcida, principalmente a do Palmeiras, dando um show lá nos Estados Unidos. No sábado, o Fluminense passou um certo sufoco contra o Santos. Tinha um jogo na mão, de repente, em 5 minutos, quase que coloca tudo a perder. Mas no segundo tempo, a entrada do Keno mudou o panorama da partida e o Fluminense venceu por 4-2. E hoje o desafio final desta primeira fase. O Palmeiras com uma baita vantagem, né, contra o Miami, podendo empatar para ficar na primeira colocação. E o Botafogo tem uma boa vantagem também, só que o adversário é da primeira prateleira, né? O Atlético de Madrid. E acompanhando até as reportagens, algumas declarações, o Simeone diz que acredita sim nessa vitória por 3 gols de diferença, o que levaria o Atlético à próxima fase e fatalmente eliminaria o Botafogo. Então hoje é uma segunda-feira de apreensão. Eu acho que principalmente por parte do Botafogo. Eu acho que o Palmeiras está aí com a classificação encaminhada. O Botafogo, apesar, né, de confortável dentro da classificação, o adversário não passa esse conforto para a torcida do Botafogo, mas eu creio que vai dar tudo certo, os brasileiros estarão na segunda fase ou nas oitavas. Eu já fiz algumas simulações e vou confessar aqui que algumas simulações assim, forçando um título brasileiro, para saber, né? Tá, eu faço assim, otimista e pessimista. Exatamente, as situações que eu forcei um brasileiro ser campeão, de 3 títulos, 2 ficaram com o Flamengo. Porque o Palmeiras, esse possível cruzamento com o PSG... arrebenta, mas assim, vai ter que batalhar, né? É que do outro lado, confirmando a liderança do Flamengo, que é muito provável, né? Porque o Flamengo pega, em tese, o time mais fraco do grupo, precisando só empatar para confirmar a liderança do grupo. Em tese, o Flamengo vai ter uma chave mais fácil do outro lado, né? Que uma chave mais acessível com menos europeus nos caminhos. É que pode rolar ali um Flamengo-Botafogo, acho, ali nas quartas, aí seria complicado também, mas das simulações, eu fiz várias simulações, o Flamengo é o que eu tô apostando aí como mais provável aparecer em finais. Mas vai ser difícil, né, Carlão? Até porque conforme for afunilando, os europeus vão... Eu não sou dessa turma que fala que os europeus estão cansados, não estão levando a sério. Eu acho que eles não uma mescla de tudo, assim, o clima é uma dificuldade, o calendário é uma dificuldade. Sim. Mas, Júlio, eles não chegaram a entrar em férias, né, os europeus, né? Praticamente foram poucos dias, né? Porque... Pouquíssimos. Pouquíssimo. Então tiveram ali... No caso do PSG e da Inter, menos porque eles tiveram Champions. Então eles não tiveram férias, tiveram um descanso. Mas eu acho que a partir desta segunda rodada, eu percebi que os europeus mudaram um pouco, assim, o pensamento ou até a postura, né? O PSG, depois da goleada contra o Atlético de Madrid, achou que estava tudo encaminhado. De repente veio o Botafogo na vida dele e deixou a situação não tão tranquila assim com relação à classificação. O Bayern de Munique tem levado a sério, mostrou isso no segundo jogo contra o Boca Juniors, principalmente, né? Encarando, vibrando, buscando a virada. Tem um europeu aí que não está sendo badalado, mas muita atenção, que é a Juve, hein, Julião? A Juventus de Turim tem encarado com seriedade, apresentado aí bons valores. O Manchester City ontem, percebendo que poderia ficar numa situação mais difícil, foi pra cima, né, contra o Al-Ain e venceu com 6-0, e os caras buscaram esse 6º gol, né, que valeu aí a primeira colocação do grupo. Eu acho que a partir desta segunda rodada, e agora, né, estamos entrando na terceira, alguns europeus vão levar a sério. O próprio Real Madrid, né? O Real Madrid começou mal o campeonato, empatando, né, na primeira partida, mas ontem venceu por 3-1 e eu acho que se apresentou também ao Mundial de Clubes. E os brasileiros aí neste bom momento, né? E a gente espera que eles possam chegar o mais longe possível dentro do Mundial. Perfeitamente. Deixa eu atender aqui alguns ouvintes. O Flamengo já garantiu o primeiro lugar, tô me alertando aqui. Vamos ver. Por quê? É o 6... O Chelsea pode passar o Flamengo ainda. Vamos aqui no cenário saldo, que o Los Angeles vence o Flamengo, certo? Aí, se o Los Angeles vencer o Flamengo, obrigatoriamente o saldo dele abaixa 1. Então ele ficaria com 3 de saldo, 2 vitórias. E se o Chelsea faz 4-0 no Esperance, o Chelsea vira líder. Pelos confrontos diretos. Manda ainda... aqui o Éder. Porque é critério, mas o primeiro critério é saldo de gols, né? Não é o confronto. Eu até olhar aqui o regulamento. Na fase de grupos, os 32 times, os 2 primeiros colocados. Em caso de igualdade na pontuação,
são critérios de desempate. Pontos conquistados apenas nos jogos entre os times empatados. Olha, é confronto direto mesmo, ó. Então Saldo valeu, de gols então apenas tá nos certo. jogos. Eu não sabia. Eu pra mim tava no saldo de gols. Porque a Copa do Mundo é saldo de gols, na Copa do Mundo de seleções. Eu não sei. Tem muita Saldo coisa de na minha gols, cabeça. Saldo de gols. Mas então, diante desse panorama, podemos sacramentar então o Mengão. Flamengo líder, eu não sabia. Na minha cabeça era um ainda tipo tinha Brasileirão, uma assim, possibilidade. Paulistão. Não, o primeiro critério Valeu, Éder. na minha cabeça era o saldo de gols, mas é o confronto direto. Valeu, aí nos ajudou a fazer. A torcida do Boca deu um show. A torcida do Boca deu Contra um o Bayern, show né? da torcida argentina, não tem pra ninguém, mas o Brasil tá bem. Tá bem. Manda aqui o Wilson. Tá bem. Os hermanos. Eles detestam vivem, o futebol argentino, mas eles são bons. Sim, eles são malucos por futebol. Acho que principalmente a do Boca, apesar do River ter bastante adeptos, né? Como gosta o técnico Abel Ferreira. Exatamente. Mas a do Boca deu um show contra o Bayern. Agora, as brasileiras estão num caminho legal também. Estão ali, né? Eu também acho, os argentinos são imbatíveis, principalmente com relação à seleção. Mas a do Boca tem dado show. Agora, Palmeiras. A do Palmeiras, a do Flamengo contra o Chelsea me chamou a atenção. Agora, a do Palmeiras nos 2 jogos. Sensacional. O Donizete, a FIFA mudou. Tá falando sobre o confronto direto porque a FIFA mudou. Valeu, Donizete. Donizete Silva, Parque Prado, vizinho do Carlão. Boa. O que torna a vitória do Flamengo ainda maior, né? E outra, Júlio, contra o Chelsea. O que me chamou a atenção no jogo do Flamengo, ele não venceu o Chelsea amarrando o jogo. Não. Tava melhor, inclusive, quando saiu 1-0 Tava do Chelsea. melhor, e no ataque, no vacilo do Wesley, o Chelsea faz o gol. O Flamengo não se intimidou, voltou pro segundo tempo e se impôs e conseguiu uma vitória. Aí tem, o Botafogo, cara, mas o PSG é muito mais time que o Chelsea, né? Então, por isso, o Botafogo jogou por uma bola e jogou bem. Jogou bem e venceu. Essa única bola apareceu e o Igor Jesus foi lá e conferiu, né? Porque teve muita essa coisa de rivalidade, muita gente ficou, o Flamengo venceu o europeu jogando, se impondo, o Botafogo não, tal. Mas acho que 2 jogos diferentes, ou 2 adversários distintos. O Chelsea da primeira prateleira, mas ainda em formação, e um Flamengo muito forte, encarou e foi merecedor. E o Botafogo diante de um PSG que está pronto e vive o grande momento da trajetória do PSG. E o Botafogo foi guerreiro, conseguiu segurar o ímpeto do time francês e quando saiu pra matar, como foi o caso do gol do Igor Jesus. O Wagner de Hortolândia, a do Boca deu show, mas a do Raja Casablanca foi fogo, sinalizador e tudo mais. Eles são muito fanáticos. Na última são Copa, muito a torcida do Marrocos, meu Deus Cara, do céu. e você coloca assim no YouTube aí, em alguma plataforma de vídeo, torcida Casablanca. Sim. É bizarro, cara. É o que ele. São malucos. E contagia. Não, né? a gente tem algumas torcidas de centros não tão badalados. A torcida marroquina é muito fanática. Eu acho que assim, a torcida turca. Vou falar tá louco. Marroquina. Mas eles perdem a noção também, em alguns momentos, né? A torcida turca. Não, o Felipe Melo, o Alex falou o dia que ele anunciou que ia sair do Fenerbahçe. Sim. Quando a esposa dele falou assim, Alex, tá acontecendo alguma coisa aqui na frente de casa. Verdade. Aí ele foi na janela, assim, olhar a rua. Tava tomada a rua de torcedores do Fenerbahçe. Que eles vão, Alex, fica. Fora do basquete, né? Porque eles têm muita tradição também no basquete. Os clubes, né? Fenerbahçe e tal. Pô, às vezes a gente acompanha algumas imagens dentro do ginásio, um negócio de doido, quando é o Fenerbahçe, principalmente, que está jogando. E os clássicos também, né? Os caras perdem a noção, né? Galatasaray e Fenerbahçe, meu Deus do céu. O Botafogo pode jogar mais 10 jogos contra o PSG, não faz mais gols, Newton de Paulo escreve. Mas fez o que precisava, Newton. Fez no jogo que precisava, pronto. Mas eu acho que está mostrando, essa Copa do Mundo está mostrando assim, os europeus continuam numa prateleira superior, isso não impede um clube sul-americano vencer, até porque os sul-americanos estão dando, principalmente os brasileiros estão dando uma resposta, mas inegavelmente os europeus ainda estão numa prateleira superior, principalmente os europeus top. Pega o Real Madrid, pega o City e o próprio PSG. Mas
Não sei, tô gostando, cara. Um belo cartão de visita nesta primeira fase. Os quatro. Mesmo o Fluminense tendo um poderio financeiro inferior a Palmeiras, Botafogo e Flamengo, eu gostei também do Fluminense. Encarou o Borussia, venceu o Sam, passou por problemas no jogo contra o Sam, mas conseguiu vencer por 4-2 numa boa jornada do Keno, né? O Keno entrou no segundo tempo e mudou o panorama do jogo. Mas até aqui, muito legal a presença não só da torcida brasileira, mas o desempenho brasileiro dentro do Mundial de Clubes. E hoje o Palmeiras entra em campo, Carlão, contra a Inter Miami. Palmeiras 4 pontos, Inter Miami 4 pontos. Jogo classifica os dois. Muito importante. O empate não só classifica os dois, como garante também a primeira colocação do Palmeiras. Confesso que eu tô otimista. Claro que Inter Miami tem o fator Messi, tem o fator casa, né? Sim, o jogo é em Miami. O jogo é em Miami. Mas o fator casa eu digo mais no sentido do gramado, né, Carlão? Porque Inter Miami é um time jovem. Sim. Sem relação à torcida, assim, não tem esse conhecimento. Mas eu tô vendo a galera mobilizada lá em Miami. Miami foi invadida hoje por torcedores do Palmeiras também. Eu acho que o fato desse jogo, o empate, ele servir para as duas equipes, eu acho que vai deixar a partida assim. Eu acho, espero que não, mas eu acredito que o jogo vai ser um pouco monótono. Acontece que é um jogo FIFA, né? Sim. Então, de repente, aquela coisa, aquela marmelada, entre aspas, que a gente fala, não sei como seria recebido, né, pela entidade. Em condições normais, por exemplo, mesmo o Palmeiras jogando pelo empate, eu vejo um Palmeiras favorito, né? Vai ter apenas um desfalque, que é o Aníbal Moreno, mas tem o M. Martínez que não deixa nada a desejar, até era o titular antes do Mundial. O Aníbal teve uma lesão muscular. Mas eu vejo um Palmeiras favorito, mesmo com o Miami tendo vencido o Porto, né, com o golaço do Messi, mesmo o Inter Miami, além do Messi, ter um Suárez, que apesar da idade a gente não pode descartar o Suárez, né, o próprio Busquets ali no meio campo, são jogadores importantes, acostumados a jogos pesados, mas eu acredito no Palmeiras no nível de desempenho, né, o que o Palmeiras tem apresentado nos dois jogos. Contra o Porto a vitória não veio, mas jogou mais, e contra o Al-Ahly que o Verdão conseguiu sacramentar a vitória. E eu acho que menos ansiedade também, porque contra o time egípcio, o primeiro tempo, o Palmeiras entrou muito ansioso, muito apressado, e isso acabou atrapalhando o Palmeiras a conquistar uma vitória mais tranquila. Maravilha! Daqui a pouco a gente volta para trazer informações do futebol campineiro, agora 11h30. Repórter CBN. Segunda-feira, 23 de junho de 2025. As buscas pela turista brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foram suspensas. A informação foi divulgada pela família dela. Segundo os parentes, as equipes interromperam os trabalhos por causa das condições climáticas na região. Juliana Marins caiu enquanto fazia uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. O acidente aconteceu na sexta-feira e ela aguarda resgate há mais de 60 horas. Em entrevista ao jornal Globo, o guia negou ter abandonado a brasileira antes da queda. Ele afirmou ter aconselhado a turista a descansar enquanto seguia andando, mas o combinado era apenas esperá-la um pouco mais à frente da caminhada. O guia ainda disse ter ligado para a empresa na qual trabalha para avisar sobre o acidente e pedir que acionassem um resgate. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, marcou para amanhã uma audiência de conciliação para tratar das indenizações aos aposentados e pensionistas que foram vítimas de fraudes no INSS. No início do mês, a Advocacia Geral da União pediu à Corte que os lesados sejam ressarcidos administrativamente, sem a necessidade de entrar com ações na Justiça. O órgão também quer que o STF suspenda o prazo legal para que as vítimas busquem o reembolso dos valores desviados indevidamente dos benefícios. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que o envolvimento de potências externas no conflito com o Irã está empurrando o mundo para um grande perigo. A declaração aconteceu após o russo receber o ministro das Relações Exteriores do Irã em Moscou. No
No encontro, ele ainda diz que não há justificativa para o bombardeio dos Estados Unidos e que o Kremlin busca auxiliar o povo iraniano. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, só pra gente arrematar aqui, Carlão de Freitas, Deu dúvida sobre os times brasileiros, só o que cada time aqui precisa, né? O Palmeiras, vitória ou empate, ou derrota e vitória do Al-Ahly, ou derrota por um gol e vitória do Porto por um gol, estará classificado. O Botafogo, que é uma das grandes dúvidas, né? O Botafogo precisa de uma vitória ou empate, ou então derrota por 2 gols ou derrota por 3 gols e tropeço do PSG. É o cenário do Botafogo. Cadê aqui o que mais? Vamos baixando. Fluminense, empate ou vitória sobre o Mamelodi, classifica o Fluminense. Flamengo já está classificado, primeiro lugar. Tá faltando quem? Eu falei, né? Já todos. foi, já foi. Eu só tô numa dúvida aqui, cara, em relação ao Botafogo. Eu queria entender se existe um cenário de eliminação, né? Porque o Botafogo tá liderando com 6. A vantagem é sobre o PSG, que tem 3. O primeiro critério é o confronto direto, certo? Que o Botafogo ganhou do PSG. Só que se o Botafogo perde hoje do Atlético, o Atlético vai a 6. Perde por 1-0. Aí o confronto direto, o Atlético vai ter vantagem sobre o Botafogo. E aí o PSG ganha do Seattle. Aí o PSG vai a 6. Só que o PSG ganhou do Atlético. Só que perdeu. Rapaz, que loucura que é isso aqui, hein? Eu queria achar alguma coisa, se algum ouvinte conseguir explicar com clareza. Mas aí se ele entrar no critério contra o Paris Saint-Germain... Porque aí tem outros critérios, né, também. Mas se ele entrar com o Paris Saint-Germain na disputa, no critério, ele vence, né? Porque no confronto direto ele venceu o Paris. Porque aí aí em termos de confrontos diretos empataria tudo, né? Isso. Aí acho que eu olharia pra saldo, talvez. Mas aí o melhor saldo é o do PSG, porque o PSG fez um 4-0 lá na primeira rodada. Rapaz, que loucura. Júlio e equipe da CBN, depois de terminar esse Mundial, vai ser difícil assistir a Série C. Abraço, Roberto, mandando aqui do nosso WhatsApp. Mas você sabe, Júlio, isso é algo meio que... Isso acontece quando a gente se depara com Copa do Mundo, né? Agora a Copa do Mundo de clubes. Mesmo sendo de clubes, né? E que, por exemplo, o caso Ponte Pretano e Bugrino não tem muito a ver com a competição, mas acaba chamando a atenção, né? O torcedor de outras equipes, ele acaba se envolvendo. Então há uma ressaca natural, né? Depois que termina um campeonato desse porte, você se deparar com uma Série C não é fácil, não. Mas, né, quem que manda no coração do Bugrino? É o Guarani Futebol Clube. Quem que manda no coração do Ponte Pretano? É a Associação Atlética Ponte Preta. Então o torcedor, ele vai se atentar, vai se ligar no jogo das suas equipes. Tanto é que no sábado, Júlio, acompanhando parte de Primavera e Guarani, e já era de se esperar um bom número de torcedores do Guarani lá no Ítalo Mário Limonge. Foi muito legal a presença do torcedor bugrino lá na vitória do Primavera por 4-3, mas a torcida do Guarani, sem o Guarani A, né, sem o Guarani da Série C, ele se apegou aí à Copa Paulista. Achei. Vai, vamos lá. Agradecer ao nosso... Deixa eu ver quem assinou a matéria. Ninguém assinou a matéria. Nosso Globo. Boa. O Botafogo é o seguinte: o empate é suficiente para classificar e também para garantir o primeiro lugar. Mas a classificação é possível até em caso de derrota. Os 3 primeiros critérios de desempate do Mundial são confronto direto, saldo de gols e gols pró. Gols pró. Então, contemplando apenas os times empatados. Nessa ordem: confronto direto, saldo de gols, gols pró. Caso o PSG vença o Seattle Sounders, o Botafogo pode perder por até 2 gols pro Atlético.
Então, assim, o PSG fez 50-0 lá contra o Seattle Sounders e o Botafogo perdeu de 2-0, o Botafogo passa. Tá. Por quê? Porque teria um empate triplo entre PSG, Botafogo e Atlético. Todo mundo ficaria com 6 pontos, foi o que eu te falei aqui fora do ar. Todo mundo ganhou de todo mundo, quase. E aí uma loucura de confronto direto. Só que o atual saldo do Atlético nesse cenário é de -4. O do Botafogo é +1. Por isso, do primeiro jogo, né, do Atlético. Aquela goleada vai fazer toda a diferença. Então, o Botafogo só perde nos critérios de desempate se perder por 3 ou mais gols, porque ele ficaria com -2, o Atlético, no mínimo, com -1. Então, pro Botafogo, é uma situação... Confortável. Confortável. Conseguiu segurar o PSG, consegue segurar o Atlético. Não é pra dormir em berço esplêndido, mas é uma situação de um encaminhamento de classificação. Mesmo enfrentando o Atlético de Madrid, que na teoria é um time mais forte, mas o Botafogo mostrou, contra o PSG principalmente, que tem muita força. Né, conseguiu suportar a pressão do Paris Saint-Germain, apesar do amplo domínio do PSG com relação à posse de bola, volume de jogo, o Paris não teve lá uma chance clara de gol, né? Então isso mostra a eficiência do sistema defensivo do Botafogo, e quando saiu com esse maluco do bem, né? Como joga a bola, esse tal do Igor Jesus aí, conseguiu fazer o gol que deu a vantagem ao Botafogo, deu a vitória e praticamente encaminhou a classificação. Maravilha, deu pra entender, né? Acho que todo mundo entendeu. A situação mais fácil é do PSG, Carlão. Sim. Porque o PSG só precisa contra o Seattle, ganhar, né? do Seattle, que é um time teoricamente mais fraco, né? Mas o PSG, mesmo com a derrota diante do Botafogo, eu ainda considero como um dos favoritos. Inclusive, o L'Equipe tá dizendo que o PSG vai com mistão pro jogo. Não é de se surpreender. Uma galera vai pro Contra o banco Botafogo, ele já poupou alguns jogadores. Quando ele viu que o negócio tava ficando feio, ele colocou a cavalaria, né? No Mendes, por exemplo, né? Mas não me surpreende, não. Acho que o PSG tem condições. Claro, sempre encarando com seriedade, com respeito ao adversário, o PSG tem totais condições de vencer o jogo. Então, inclusive, a galera que joga cartola aí, olho na escalação do PSG, o mercado fecha às 4 hoje. Aliás, eu preciso... Então dá pra escalar ali 3,5 mais ou menos, que já vai sair a escalação do PSG. É uma dica legal aí pra você que tá jogando cartola mundial. Zé Neves tá mandando aqui, ó, no nosso WhatsApp. Grande José. Tá na hora da parte 2 do almoço, mas espero o nosso Chaib voltar dos Estados Unidos. E o nosso Antônio, que está em Antônio vai para os Estados Unidos também? Não. Embarcou? Mas ele está na Baixada Santista. Achei que, né? Achei que ele ia também, né? Porque... Existe uma diferença econômica, não só de Fábio Chaib e Antônio Lupe, mas do Fábio Chaib em relação a toda a equipe da Rádio CBN. Não é um demérito do Lupe, não, esse mérito do Chaib. Essa é a grande verdade. O Zé tá mandando aqui, ó. No jogo do Botafogo, ao marcar o gol contra o PSG, o Igor Jesus foi pra galera e foi abraçado por um torcedor usando a camisa do Grêmio de Porto Alegre. Isso foi muito legal porque tá mostrando a união da torcida brasileira torcendo para os demais clubes. Achei muito legal. Grande abraço pra vocês. Sim. Eu falei isso na redação aqui, que eu tô abraçado com o Brasa. Enquanto tiver... mas um dos times é seu rival, não tem problema. Eu sou extremamente patriota nesses momentos assim de Copa do Mundo. Mas eu acho que quando tem Brasil em campo, eu sou pró-Brasil, independente do time. Mas eu acho, Júlio, que a rejeição, é claro, tem muita gente que pensa como você, e é legal, eu acho muito válido. Mas a rejeição, por exemplo, do Palmeiras, eu acho que é em relação aos rivais, aos 3 de São Paulo. Eu gritei no gol do Bruno Henrique, cara. Gritei, gol, vamos! Pô, foi golaço. Vamos, Flamengo! Então, mas, por exemplo, quem não tem ligação com o Palmeiras e com os 3 do Rio, eu acho que está torcendo. Né, principalmente com os do Rio, porque às vezes, vamos colocar aqui no lugar dos campineiros, mesmo hoje a disparidade sendo enorme entre Guarani, Ponte e Palmeiras, mas eu conheço muitos torcedores dos clubes campineiros que não gostam dos grandes clubes da capital, então pode ter ali uma pequena rejeição, mas eu acho que com relação aos 3 do Rio, digo nós aqui de Campinas, eu acho que não tem nenhum problema, o cara torce, é a mesma situação que o Zé mencionou, o cara que torce pro Grêmio, ele não tem grandes empates com o Botafogo, historicamente, né? Até porque o Botafogo é um clube simpático. Já o Flamengo tem uma certa rejeição, né? O Flamengo, como é um clube gigantesco, ele tem uma certa rejeição, mas mesmo assim, eu acho que quem não torce vamos supor, no caso do Palmeiras, quem não torce para os 3 grandes da capital, eu acho que deve estar torcendo pro Palmeiras. E no Rio de Janeiro, acho que o Vascaíno tá secando, né? E tirando o Flamengo, Botafogo e Fluminense tem aí um certo prestígio
junto a torcedores de outras equipes. Mas legal, muito bacana esse. Cara, eu acho que veio pra ficar, viu, Júlio? Eu acho que veio pra ficar. Eu estava meio desconfiado desta Copa do Mundo, quando surgiu, quando se deu o sorteio e tal. Mas eu tava meio desconfiado. Mas eu tô achando que na próxima, principalmente, o Brasil é um candidato a sediar, ela vai ser mais legal. Eu acho que cuidando com carinho, tratando bem este Mundial, eu creio que ele veio pra ficar. Se for no Brasil, até em termos de público, assim, eu acho que vai ser uma resposta muito legal. A gente debateu, não sei se você estava, se foi no Arena ou se foi aqui no CBN Esportes, né? Porque os estádios onde os jogos estão sendo disputados são estádios de futebol americano, normalmente, né? E os estádios de futebol americano, 90 mil, 100 mil. E convenhamos, hoje é complicado. Nos Estados Unidos, você colocar 100 mil aficionados por futebol. Então, o que a FIFA faz? Ela libera um anel, o terceiro anel lá em cima, alguma coisa assim, e fica a parte em que a televisão consegue pegar, fica lotado. Mas eu creio, por exemplo, se esse Mundial fosse disputado no México, que é um país que é adepto ao futebol, que gosta do futebol, que ama o futebol, eu acho que a adesão seria ainda maior, seria com um sucesso ainda maior. Mas tá legal, cara. Eu tô gostando, sim. E principalmente da trilha sonora. Não é do seu tempo, mas é do tempo do Zé Neves. Eu tenho certeza que ele gosta também da música cantada por Gala. Boa! Agora 11 horas e 44 minutos, rápida pausa aqui no CBN Esportes. Já informações da dupla campineira. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Queen no Expo Dom Pedro, 5 de julho. Realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apoio do programa PROAC e CMS. Miami Store, a sua loja de departamentos. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e internacionais. Atendimento gratuito. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Hora do Vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Brasil derrubou a invencibilidade da Turquia na Liga das Nações Feminina. No duelo direto pela liderança, as brasileiras foram muito sólidas na defesa e contaram com uma atuação brilhante de Ana Cristina para vencer por 3-1, parciais de 25-18, 23-25, 25-23 e 15-13. A arena lotada em Istambul e a vitória do time comandado por José Roberto Guimarães. Pontos importantes para o Brasil. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze 48, vamos aqui para Campinas agora, tem muitas informações de Guarani e Ponte, mas falando em Campinas, ontem tivemos aqui no Moisés Lucarelli a final, né, do Campeonato Amador. Carlão de Freitas esteve presente acompanhando a finalíssima. Aliás, é muito legal, né, ver a mobilização dos torcedores. A galera compareceu ao Majestoso para acompanhar o duelo do time do Dick contra o Morro, né, Carlão? Isso, foi muito legal, Júlio. Estivemos lá, sim, fazendo esse trabalho para a Rádio CBN. O empate em 0-0 no tempo normal, né? O Morro Campos Elíseos contra o Dick City. Um empate em 0-0, um jogo bem com cara de final, sabe? Poucas chances, muito nervosismo, mas aí na decisão por pênaltis, o Campos Elíseos foi melhor e brilhou também a estrela do goleiro Felipe, que disse sobre a emoção de conquistar um título amador da Liga Campineira, sobre a emoção de conquistar um título num estádio, né, de futebol profissional. Vamos curtir aí o que disse o goleiro, o herói do jogo, o goleiro do Campos Elíseos, o Felipe. Cara, a emoção é demais, não tenho o que fazer, é muita batalha pra estar aqui, é a primeira vez que eu cheguei se sagrando campeão, pegando um pênalti, graças a Deus. E pra comunidade, o que representa essa conquista aqui no estádio Moisés Lucarelli? Cara, todo mundo batalha pra estar aqui, todo mundo batalha pra estar aqui, a semana inteira todo mundo comentando, pô, vai jogar no estádio, isso daqui é maravilhoso demais. Cara, tem que dar uma atenção pra várzea porque a gente tá aqui. É uma atmosfera diferente você jogar nos campos, nos bairros, nas comunidades e aqui no estádio profissional? Totalmente diferente, a perna pesa, infelizmente a perna pesa, não tem o que fazer. É totalmente diferente, a preparação durante a semana, a cabeça, tudo. É maravilhoso estar aqui, cara. Boa, Legal, sensacional. né? Ver essa relação dos jogadores de futebol amador, assim, numa final, no brinco, no majestoso, com presença da torcida. Com certeza é muito legal, porque é um sonho sendo realizado, né? Não só para a comunidade, genuíno, mas né, Julião? para esses atletas também, né, Carlão? Então é muito legal. É muito legal a festa também, que as duas torcidas fizeram. A torcida do Dick fez uma festa maravilhosa, a torcida do Morro também fez uma festa muito legal e muito respeito, sem separação de torcida. Olha que legal, só que uma ficou do lado ali na geral do Majestoso, a outra ficou na parte coberta, mas foi muito legal, as torcidas saindo juntos, sem qualquer tipo de confusão, e foi uma manhã muito bacana, muito gostosa lá no estádio Moisés Lucarelli. Maravilha, agora falando sobre Guarani e Ponte, um feriado calmo, né, nos lados dos elencos profissionais. A Ponte Preta teve até um jogo treino contra o Severtolândia para rodar ali os jogadores pouco aproveitados, né? Um 9-0. É uma disparidade, né? Mas serviu ali para rodar jogadores que estavam assim com pouquíssimos minutos em campo. E no caso do Guarani, o time principal folgou, mas teve a Copa Paulista, né? Derrota para o Primavera 4-3. O Guarani emprestou alguns jogadores do elenco principal, né? O Giva, por exemplo, o Giovani começou como capitão, não jogou bem. Vitória do Primavera por 4-3. Mas em relação aos elencos principais, as principais notícias, Carlão, envolvem saídas, né, dos dois lados. Dois atacantes pouco aproveitados. No caso da Ponte, o Derley, que veio com o apelido de Robozão lá do Paysandu, né? Derley teve 9 jogos pela Ponte, 8 pelo Campeonato Paulista. Aquele contra o Concórdia na Copa do Brasil ele jogou também. 0 aproveitado na Série C. Derley está a caminho da Tailândia. Olha aí, mas, cara, eu me decepcionei com o Derley em Campinas. Né, ele chegou até para ser um substituto do Gé, que passava ali por problemas físicos, né? Cuidando da coxa, né? Que afastou o Gé por algum tempo. E o Derley chegou credenciado por bons momentos, principalmente no Paysandu.
mas longe de estar num nível técnico aceitável, né? Em nenhum momento chegou até a flertar com uma titularidade e não conseguiu mostrar para o técnico Alberto Valentim que tinha ali uma real condição de substituir o Gé. E ele vai buscar um outro caminho, vai para um outro centro do futebol e, infelizmente, até eu digo, não vai deixar saudades no torcedor pontepretano, o Darley, o Robozão. A Ponte sem o Darley, ela fica com o Gé, né, como principal centroavante. Aí o banco da Ponte para essa possibilidade. Porque assim, ela tem o Gustavo 25, não desencantou. Não. Bruno Lopes é um reserva, Carlão? Não dá pra dizer que é a função. Não vou dizer que é aquele cara, o definidor, como é o Gé, como é o Gustavo 25. É um atacante que teve um bom momento no Campeonato Paulista, né? Principalmente naquele jogo contra o Noroeste, mas também não consegue se firmar, né? É um jogador que poderia ajudar mais, teve problemas de lesão também, mas ainda não é um cara confiável, né? Numa eventual ausência do Gé, o Bruno Lopes não é um cara confiável para assumir a titularidade. E tem o Ricardo Oliveira, que é uma... Ele inclusive jogou esse jogo treino aí, foi um dos destaques, fez 2 ou 3 gols. E o 25 a gente espera, a gente fala muito do Elvis, né, que ali um pouco gordinho e tal, só que o Elvis a vida inteira ele jogou assim e jogou bem. Agora o 25 tá fora, tá fora de forma, a gente é nítido, né, a limitação física do Gustavo 25, e isso não é segredo para ninguém. O próprio Alberto em algumas coletivas já disse, né, que o 25 precisa aprimorar a parte física. Teve aí esse tempo, de repente o 25 pode voltar e ser, né, um cara para dar aí uma luz alta no Gé, mas também até agora não disse a que veio no estádio Moisés Lucarelli o Gustavo 25. E no caso do Guarani, o atacante que tá deixando o time é o Cristiano, que... não sei se dá nem pra analisar, né? O Cristiano ele veio do São José como uma aposta aí, né? Ele foi bem na 2, né? Foi um dos destaques do São José. Mas 5 jogos de Série C, sempre entrando ali no final, né, Carlão? Poucos minutos em campo. E tá indo pra Série D, né? Pro Porto Vitória lá, o time do Capixaba. Então. Mas aí eu acho que já é uma questão assim, dificilmente o Cristiano teria espaço na Série C. Eu acho que ele seria mais aproveitado. E aí acho que ele brigaria por posição na Copa Paulista, né? Agora, entre Copa Paulista e Série D, eu acho que pro jogador é melhor a Série D. Acontece que na Copa Paulista, você vestindo a camisa do Guarani, se conseguir um destaque, há chance também de você defender a equipe de cima, a equipe da Série C e tal. Mas foi algo que o Cristiano optou, né? Realmente, quando o Guarani anunciou, eu achei que poderia ajudar, até porque Série A2 e Série C, claro, algumas diferenças e tal, mas a Série A2 é um campeonato competitivo, né? Eu acho que está entre os 5, 6 campeonatos, não falo em nível técnico, mas de competitividade, um dos melhores do Brasil, sem dúvida alguma. Eu acho o da Série A2 não tem a mesma badalação, mas é mais campeonato que o Carioca, por exemplo. E infelizmente o Cristiano também não deu certo. Embora tenha se destacado no São José, mas com a camisa do Guarani não deu certo, ele vai buscar aí novos ares na Série D do Campeonato Brasileiro. Boa, lembrando que os dois times voltam a campo... Já é semana de... né? Acabou as férias. Tem mais uma semaninha, né? Tranquilo aí pra trabalhar, mas sabadão, 2 buchas, Carlão. 2 buchas. Porque o Guarani, aliás, a agenda do Guarani... Nos próximos jogos aí, ó, Guarani, não nessa ordem, tá, gente? Vou pela classificação, ó. Guarani joga contra a Ponte, Guarani joga contra o Ipiranga, Guarani joga contra o Londrina, joga contra o CSA, que é o próximo jogo, pega o Ituano, que é o 8º, todos esses 5 times, né? Sim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times. Nos próximos 7 jogos, 5 são adversários do G8. Se a gente colocar o Náutico, que é o 9º aqui, o Náutico também tá na lista dos próximos jogos. Dos próximos 7 jogos, o Guarani só não pega o Anápolis. Então. Que é o único time que tá abaixo dele. Então é uma tabela complicada, só que tem os dois lados, né? O lado positivo. Se vencer, eu acho que a gente já pode colocar o Guarani entre os 8 primeiros, se vencer boa parte, né, destes jogos. Agora, se perder, complica, né? Ainda mais uma campanha de recuperação. O Guarani com 2 vitórias consecutivas, venceu fora de casa o Retrô e já numa outra roupagem fez um bom jogo contra... Me ajuda, por favor. Depois do jogo contra o Retrô. A vitória agora do Guarani contra o... Nossa, mãe. Deu branco, calma. Deu branco,
Itabaiana. Contra o Itabaiana. De Gilson Kleino. Do Gilson Kleino. O Guarani abriu uma boa vantagem, depois um vacilo defensivo, deixou o jogo um pouco mais complicado, mas venceu em uma segunda vitória consecutiva com os jogadores contratados, ou seja, a confiança deste grupo, ela aumentou. Então, por isso dá para acreditar no Guarani como um postulante à classificação, como uma força, né? A gente sabe do poderio do Guarani, do peso da camisa, do que representa os jogos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, vai ter que se impor. Não adianta nada a gente ficar falando que o Guarani é isso, aquilo, mas ele não comprovar. E até agora, pelo menos nas últimas semanas, nas últimas rodadas, o Guarani comprovou. Foi assim lá em Recife contra o Retrô e agora contra o Itabaiana, com ajustes, com correções, principalmente o lado defensivo, que vinha tão bem, mas cometeu alguns deslizes no jogo contra o Itabaiana. Eu vejo o Guarani como candidato. E não custa repetir, eu acho que a entrada do Guarani no G8 tem muito a ver com estes dois jogos. A primeira parte já foi concluída com sucesso, check ali, né? O Guarani venceu o Itabaiana e agora vem aí a parte principal, que é o CSA, um adversário muito mais forte, um adversário que tem o mesmo propósito do Guarani, que é de acesso, um adversário de investimento. E aí o Guarani vai poder mostrar, né, a sua força. Eu creio que uma vitória coloca realmente o Guarani ali no foco da classificação. O centroavante da Ponte, o 25, tem que diminuir mais 25 quilos, ele pode jogar. Ele tá bem. O Antônio Wilson manda aqui no nosso comentário. Outra, né? Jogar ali na frente, cara, se não estiver na plenitude física, é muito complicado. O futebol é muita correria, o espaço é curto, então tem que estar fininho pra aguentar aí a correria do futebol brasileiro. Maravilha. Mais participações aqui. O Zé tá mandando aqui, ó. Essa é do nosso tempo, né, Zé? Cara, fica na cabeça isso mesmo, cara. Essas aberturas, né, Júlio? Porque, são 4 jogos por dia. As esposas adoram, né? É um show. O sofá de casa fica até aquela marca, Você tá vendo aqueles memes lá que o pessoal fala assim, eu indo conferir se tô casado depois de ver 4 jogos, aí a esposa dá um joia, continua casado. Não, a Camila, ela pega, já termina, ela fala, qual que é o próximo? Porque não tem jeito e a gente curte. Aí toda hora que sai pro intervalo, termina uma partida, aí esquece. Não tem como não sair da cabeça essa música sucesso dos anos 90. Bom dia, pessoal. Será que pode ter confronto brasileiro na final desse Mundial? Acho que sim. Pode sim. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa ouvinte, a Leia, no telefone 5008. Vocês podem passar a agenda dessa semana no vôlei. O feminino só volta em julho, né? Mas tem o masculino agora, né? Amanhã não. Quarta-feira tem Brasil-Canadá, 18 horas. Quinta-feira, Brasil e China, também 18 horas. Sexta-feira, Brasil folga. Volta à quadra sabadão contra a Itália. Também às 18. No domingo tem Brasil e Polônia. Também. Então, o Brasil só de quarta até domingo, o Brasil só não joga na sexta-feira. Joga quarta, quinta, sábado e domingo, Liga das Nações masculina. Aliás, né, Júlio, essa coisa do meio do ano, né? A gente pega final de NBA, Liga das Nações, o tênis, tivemos o Roland Garros há pouco tempo, já tem o Wimbledon chegando agora. Meu Deus do céu, que loucura. Eu torço pros adversários brasileiros. Jogo, aqui é Corinthians. O corintiano não tem jeito. Larga a mão, cara. Vascaíno secando todo mundo. O Vasco tá secando. Secando os 3, né? O Palmeiras tem até aquela amizade, né, entre as torcidas, mas os 3 do Rio, eles não escapam da secadeira do Vascaíno. O Marco Antônio Carvalho, sou paulista, estou torcendo para Botafogo, Flamengo e Fluminense. Nessa ordem. Palmeiras eu quero que vá pra roça. Deve torcer pra algum grande ou Ponte Guarani. Amigos, o torcedor de Ponte Guarani, antes de mais nada, tem um bom gosto e são admiradores do bom futebol. E no Campeonato Mundial temos visto bom futebol. Carlos Augusto mandando aqui. É a galera que participou do nosso WhatsApp. Chegou a chuva, hein, Carlão? Vamos embora. Chegou a chuva, vento também, rapaz. Hoje tem Mundial 4 horas, não tem arena hoje. Não tem, hoje Atlético horas. de Madrid, Botafogo, Jogão. Botafogo, Atlético de... Bora! Estamos de volta. Vamos encerrar assim, valeu.